A chamada insônia familiar fatal é uma condição rara em que alguém é simplesmente incapaz de dormir. Não há cura, é hereditária e fatal. Uma vez diagnosticada, a maioria dos pacientes morre em 6 meses. Pacientes diagnosticados recebem medicamentos para ajudar a lidar com os sintomas e são mantidos confortáveis, tratamento paliativo e tal. Meu grupo vinha trabalhando em uma cura genética para a doença e uma maneira de eliminar a necessidade de dormir, já que as necessidades de sono limitam substancialmente a produtividade humana. Nós pensamos, como muitos antes de nós, que se pudéssemos duplicar o que o corpo faz durante o sono, poderíamos eliminar a necessidade de dormir completamente, dando às pessoas de 6 a 8 horas a mais por dia para desfrutar de algum tempo de lazer, passar tempo com a família, ter um segundo emprego para eliminar dívidas, melhorar a si mesmos. Nós não fomos o primeiro grupo a estudar o sono, nós apenas fomos os primeiros a descobrir como duplicar os efeitos sem realmente ter que dormir. Nossos ensaios de pesquisa concluíram que o propósito principal do sono era regenerativo e restaurador, mas um aspecto-chave era destrutivo, a chamada poda sináptica. Durante nossas horas acordados, estamos sempre criando caminhos em nossos cérebros. Isso é chamado de sinapse. Esses caminhos nem todos são necessários. Por isso, durante o sono, nossos cérebros exterminam os caminhos sinápticos desnecessários. Pense nisso como desfragmentar um HD de computador velho e fazer uma limpeza de arquivos desnecessários do seu celular. O cérebro é um espaço finito. Ele tem que criar espaço para novos caminhos e manter os caminhos mais usados. Nós fazemos isso durante o sono. Em 17 de julho de 2024, tivemos nosso primeiro teste bem-sucedido do dispositivo que criamos. Estou contando isso para alertá-los sobre o que está por vir. E mais do que isso, estou contando principalmente para implorar que você me perdoe. Nos perdoe. Nós queríamos ajudar. Nós queríamos dar ao mundo um presente incrível. Nós só queríamos que o homem comum recuperasse 8 horas de sua vida para usar com o que ele quisesse. E de quebra, tínhamos curado a insônia familiar fatal que falei no começo, pois tínhamos eliminado a necessidade de dormir. Estávamos tão cegos pelo potencial do bem disso que não conseguimos ver o quão mal tudo isso poderia acabar. Agora que nós e outros podemos ver o verdadeiro potencial do dispositivo, é tarde demais. O dispositivo tem 4 componentes. 1. A rede neural. Essa parte pode ser colocada sobre o cabelo ou em um boné. É pequena, leve e quase imperceptível. Nós a projetamos para não ser mais pesada do que uma touca de cabelo. 2. O aplicativo. A rede neural transmite a criação de vias sinápticas em tempo real para um aplicativo no celular do usuário. O aplicativo envia as informações para uma inteligência artificial que usa um algoritmo que cria um modelo estatístico de quão necessários são quaisquer novos caminhos que seu cérebro criar. Sua utilidade é baseada em quão fortificadas e substanciadas elas são pelo cérebro do usuário. Uma vez que a IA determina que um desses caminhos pode ser eliminado, o aplicativo se conecta ao componente a seguir. 3. Nanobots. Estas são nanomáquinas, realmente microscópicas, mas eficazes, que são injetadas diretamente na nuca do paciente e depois viajam pela medula espinhal até o cérebro. A IA então
direciona as nanomáquinas diretamente para a via sináptica, que foi determinada como desnecessária e fornece um pequeno choque elétrico, matando a sinapse. A remoção neural de resíduos do corpo vem e limpa a bagunça logo em seguida. 4. Um coquetel de vitaminas e drogas que restauram o corpo. Estes são usados para imitar as funções restauradoras do sono. Pronto, é isso. Uma vez que todas essas 4 partes estão juntas, o dispositivo tem 2 modos: dormir ou acordar. No modo acordado, nada de perceptível acontece. O usuário simplesmente segue seu dia, enquanto a rede transmite mudanças em tempo real para o aplicativo. O aplicativo envia as informações para a IA pela internet e a IA mede quantas vezes essas sinapses do cérebro são usadas. Na primeira vez que iniciamos o modo sono, foi um pouco estranho. Os pacientes podiam sentir as suas memórias sendo apagadas. Eles tinham a sensação de perder a cabeça. Pânico e disforia extrema se instalaram. Os nanobots estavam fazendo o seu trabalho, mas os pacientes estavam cientes de que estavam tendo memórias apagadas. Eles ficaram assustados e agitados. Foi minha sugestão que poderíamos usar os nanobots em maior voltagem na nuca do paciente para criar um campo elétrico maior, que por sua vez imitaria a inconsciência durante o modo de sono. Após algumas modificações, nós tínhamos conseguido. Os nanobots criaram uma onda de choque maior. Os pacientes pareciam acordados e alertas, respondendo a perguntas, capazes de receber instruções, e os nanobots podiam podar sinapses sem causar o pânico que os pacientes haviam experimentado antes. Foi depois que saímos do modo de sono e entramos no modo acordado que percebemos que os pacientes não tinham memória do tempo em que haviam estado artificialmente dormindo. Aqui está um relato de um dos primeiros pacientes testados. No segundo em que coloquei o aplicativo no modo de sono, não senti nada. Não houve nenhuma sensação. Não era escuridão, não eram sonhos como quando a gente dorme. Eu simplesmente parei de estar aqui. Não é assustador, não é bom. É simplesmente como se alguém tivesse me desligado. Quando o aplicativo voltou para o modo acordado, eu não tinha consciência de que algum tempo havia passado. Pareceu que eu pisquei. Embora os doutores tivessem estado conversando comigo o tempo todo, não me lembro de nada disso. Eu estava no modo de sono por 3 horas, mas nenhum tempo passou para mim. Por fim, eu me senti incrivelmente descansado. Esse mesmo relato foi compartilhado semelhantemente por todos os 80 participantes. Uma vez ligado o modo sono, o paciente parecia estar consciente, capaz de realizar tarefas, capaz de responder a perguntas e instruções quase como robôs. Mas depois de voltar ao modo acordado, nenhum deles tinha memória das horas, minutos ou segundos no modo de sono. Sua consciência simplesmente parou e depois retornou quando o aplicativo voltou para o modo acordado. Com a permissão dos participantes, começamos a ver o quão bem eles poderiam completar tarefas complicadas e difíceis enquanto estavam no modo de sono. Os participantes foram capazes de realizar todas as tarefas de forma superior do que no modo acordado. Aqui estão as tarefas que foram testadas. O paciente 1 foi capaz de escrever 14.000 linhas de código em 3 horas. O paciente 43 foi capaz de usar com sucesso uma empilhadeira e outras máquinas pesadas. O paciente 23 foi capaz de cozinhar e montar 4 itens de menu complexos para um cardápio de fast food. O paciente 2 escalou vigas suspensas no ar a metros do chão com equilíbrio perfeito
e sem medo de alturas a uma velocidade de uma caminhada normal. O paciente 17 foi capaz de realizar uma remoção cirúrgica menor de um cisto localizado em seu antebraço direito, sem anestesia e sem nenhum treinamento médico anterior. Esse participante recebeu somente um breve texto para ler sobre curativos e cirurgia durante o modo de sono e depois foi solicitado a localizar e remover o cisto em seu próprio braço. O participante completou a tarefa sem nenhuma outra instrução depois que o pedido foi feito. Obviamente que o participante 17 ficou sendo acompanhado por um membro de nossa equipe cirúrgica, que depois comentou: "A incisão e os pontos do ferimento foram tão bons quanto os dos melhores cirurgiões com quem já trabalhei. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, nunca teria acreditado." Embora não tivéssemos realmente resolvido o problema do sono, ou seja, que várias horas do dia exigem inconsciência, tínhamos resolvido o problema do trabalho. Em teoria, tínhamos criado o funcionário perfeito, capaz de completar perfeitamente qualquer tarefa. No modo acordado, a pessoa vivia normalmente, e no modo de sono, ela poderia ir para o trabalho e não tinha memória do trabalho que havia feito. Este era algo extremamente valioso, pois os trabalhadores nunca mais teriam que experimentar conscientemente o trabalho. Eles poderiam ir para o trabalho, poderiam ativar o modo sono, realizar suas tarefas perfeitamente, e quando 8 horas se esgotassem, eles não teriam memória nenhuma de lá. Nenhuma memória de chefes grosseiros ou insultantes, nenhum gerente manipulador, nenhuma tarefa repugnante, nenhum cliente briguento, nenhuma visão traumática de ferimentos ou corpos. O problema com os homens bons, no entanto, é que nós não pensamos como os homens maus. Isso se repete de tempos em tempos na humanidade. O que quero dizer é que quem criou os aviões, por exemplo, nunca pensou em como um veículo aéreo poderia ser usado para guerra ou destruição. Os arquitetos sonham com castelos, não com prisões. E nós éramos cientistas que queriam devolver à humanidade o recurso mais precioso de todos, o tempo, e de quebra, curaríamos uma doença incurável. Estávamos há 3 semanas testando os participantes no modo de sono, quando um dos médicos disse brincando a uma das participantes mulheres: "Olha, essa número 4 é linda, hein?" Estávamos há 2 meses testando quando um dos médicos foi encontrado com 2 participantes completamente nuas de 4, fazendo o que ele pedia. Elas estavam no modo sono. Estávamos há 6 meses testando quando o participante 73 foi encontrado morto. Aparentemente tirou a própria vida. Eu gostaria de poder dizer que esse é o pior, mas está longe de ser o pior do que eu vi. Vou entrar no modo de sono em breve e deixei instruções para mim mesmo escrever os horrores que vi enquanto estou inconsciente. Por enquanto, porém, tenho que encontrar um lugar seguro, longe de todos os outros. Até a próxima. Obrigado.